No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sexo na primeira vez e o sexo na adolescência também. Então você jovem que está procurando saber um pouquinho mais sobre a primeira vez, homem ou moça que deseja saber como é que vai ser a sua primeira vez, eu vou te passar 5 dicas rápidas para que você entenda como é que funciona esse negócio. Eu sou o Daniel Pinto, médico urologista, e estou aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para poder te ajudar. Primeira dica é a seguinte: muitos jovens não sabem como vai ser aquela primeira vez, têm uma certa preocupação, aquele medo, aquele estresse, e aí tem muita vergonha de perguntar, alguns para os seus pais, para outras pessoas mais experientes, e recorrem às pesquisas. Hoje em dia, com a internet, isso ficou muito mais fácil. Com poucos cliques, eles acessam o conteúdo, o nosso, por exemplo. E esse conteúdo ele tem que ser consumido com bastante seriedade para que não crie expectativas frustrantes para vocês. Então, o adolescente, a primeira via de entrada, ele procurar pornografia. Alguns rapazes, eles recorrem à pornografia até por experimentação, por saber como é que vai ser aquele ato, e aquilo ali não corresponde à realidade. Os filmes eróticos, os filmes pornográficos, eles são feitos por pessoas com extrema experiência. São atores e atrizes que já desempenham o sexo de forma mais avançada, mais explícita, é um grau acima do que é realizado na primeira vez. Então, esse adolescente ele precisa entender que o que ele vê ali não vai ser o que ele vai reproduzir, de forma alguma. Ele não é uma máquina, a moça também não. Eles são atores, são treinados, são profissionais. Você que está começando, você deve procurar se alinhar com uma pessoa, conhecer uma pessoa que tenha os mesmos objetivos que você. E a pornografia, nem sempre as duas partes vão estar alinhadas a fazer aquele tipo. Então, o sexo na primeira vez ele tende a ser mais devagar. As moças podem sentir um pouco mais de dor com a ruptura do ímen. Então, o rapaz ele tem que ter um pouco mais de sensibilidade, ele tem que ir um pouco mais devagar. Então, por isso que é importante você conhecer o seu corpo, ela conhecer o seu corpo, para saber o que te dá prazer e aí sim, na hora do sexo, se torne uma brincadeira entre os dois corpos e que vocês consigam atingir o prazer, de forma que ambos respeitem os corpos uns dos outros. Isso é o sexo bacana, isso é o sexo que é realizado normalmente. Mas o jovem que ele tem essa linha da pornografia, ele passa a acreditar ou passa a ter uma ansiedade de desempenho, passa a querer reproduzir aquele conteúdo com a moça. E aí gera um conflito. Ele pode desenvolver ejaculação rápida, ansiedade de desempenho, medo de namorar, medo de falhar. E aí, na hora H, por ele consumir demais esse conteúdo, ele pode ter um desempenho ruim. E esse início sexual para o rapaz, ele pode ser frustrante. Então, nós orientamos que o consumo de vídeos eróticos ele deve ser diminuído, ele deve ser brando ou até mesmo evitado nesse início. Eu sei que é difícil, que a curiosidade faz com que os jovens busquem esse conteúdo, mas acreditem, quem tem um pouquinho mais de experiência já passa que o normal não é aquilo. Aquilo não é a vida habitual, melhor dizendo. Não é a vida habitual. Não é que não seja normal. É um conteúdo próprio para quem consome. Tá legal? Então não é uma linha de entrada na primeira vez, tá bom? A segunda dica muito importante: cuidado com as questões das infecções sexualmente transmissíveis. Existem doenças que são transmitidas através do sexo, HIV, que pode matar, hepatite B, C, sífilis, herpes, o próprio cancro, o HPV também é muito comum. Então você precisa estar atento a essas infecções que podem acontecer através da relação sexual. E você precisa usar o preservativo, precisa ter um conhecimento daquela pessoa que você vai estabelecer essa primeira relação. Que seja uma pessoa bacana, que vocês conversem antes,
consigam se alinhar para que possam estabelecer aquele objetivo. E aí sim, entre quatro paredes ali, o corpo fala. Então não tem muito o que dizer. O próprio corpo vai falando, a pessoa vai dizendo o que você pode fazer, o que não pode, a intensidade, a velocidade, a força. Isso tudo vocês vão trocando na hora H e vão se entendendo ali naquele momento. Então procure com a experiência de pessoas mais velhas, procure alinhar também com amigos, familiares que tratam esse assunto de uma forma mais séria também. A terceira dica, já pegando o gancho da segunda, use sempre preservativo, evite a gravidez. A gravidez, acontece através da relação sexual peniana vaginal e ocorre a questão da gravidez principalmente se o rapaz ejacular no interior da vagina, isso aumenta suas chances de gravidez. Então, se na sua primeira relação você não tem o objetivo de engravidar, você use o preservativo sempre, primeiramente, para evitar a questão da gravidez indesejada na adolescência, que é um grande problema de saúde pública também, e também as infecções sexualmente transmissíveis. Quarta dica: os rapazes que são mais ansiosos, alguns até recorrem a tio, a amigos, olha, eu preciso ter uma relação, eu preciso acabar com essa virgindade de uma vez por todas, eu não aguento mais, ou meu amigo já teve relação, ou um colega já me falou como é que é, porque já fez uma pré-eliminar e eu quero acabar com isso. Calma, a sua hora vai chegar. Não precisa ter pressa, você tem a vida inteira pela frente. E aí, eles acabam recorrendo a pessoas que fazem programa para poder ter esse tipo de relação. Contratam, por vezes, garotas de programa e aquela primeira vez acaba não sendo legal, porque é uma coisa mais mecânica, mais artificial, que deixa aquela sua impressão sobre relação sexual um pouco mais frustrante. Então, tem depoimentos de pacientes que na maioria das vezes não gostam quando fazem essa primeira vez sem estar alinhado com algum tipo de sentimento, algum tipo de paixão, carinho ou amor que seja. Então, porque é preciso perder a virgindade de forma tão abrupta assim? Você não precisa ter pressa, de forma alguma, você não precisa provar nada a ninguém. Procure conhecer uma pessoa bacana para que vocês fiquem alinhados e aí sim consigam ter um relacionamento sério, e o sexo é uma parte do relacionamento. Então, que isso seja feito de forma natural, para que isso não te gere frustrações nem traumas nesse início da vida sexual. Então, é mais uma dica que eu tenho para falar para vocês. Estão gostando do conteúdo? Acha que é relevante? Acha que vai ajudar alguém da sua família, seus filhos? Compartilhe aqui, se inscreve no canal, escreve para mim, vem aqui no consultório, vem falar comigo, eu consigo te ajudar, consigo te explicar algumas coisas para que você tenha esse início sexual mais fluido, mais tranquilo. A quinta e a última dica é aquela que é mais pesquisada pelos rapazes. Os rapazes entram naquele jogo ali, naquele momento, na hora H, muito ansiosos. As moças também ficam nervosos, acabam que não sabem como fazer, como conduzir, como é que vão se comportar. Isso gera uma ansiedade de desempenho muito grande. Pode ser que o rapaz, nessa primeira vez, ejacule mais rápido. Ele tem pouca experiência de tato, ele não sabe a textura da pele, a maciez da pele, o cheiro que a pessoa exala, as sensações, então, gosto, paladar. Então, tudo isso joga ali naquele momento mágico de início da primeira relação e são sensações novas que ele está apresentando ali, que ele está conhecendo, tanto ele quanto ela. Então, isso gera uma ansiedade de desempenho, são sensações que eles estão conhecendo e que acabam que, por vezes, podem se transmitir ou numa ejaculação mais rápida, ou numa dificuldade de ereção, num nervosismo que pode impactar nessa primeira vez. Então, por isso que eu falei lá no início, os dois precisam estar alinhados e precisam se entender, para que no caso de uma falha
tanto do rapaz quanto da moça, por dor ou por não querer, eles devem se entender e parar e tentar novamente num outro momento sem nenhum problema. Não precisa ser forçado. E você precisa ter paciência. Então, evite as situações de ansiedade, trabalhe bem, converse bem, e que aí a coisa tende a fluir muito mais natural e tranquila. Tá legal? Se você quiser vir aqui falar comigo, fale com seu pai, com a sua mãe, vem aqui comigo, vamos bater um papo, vamos conversar, e aí talvez eu consiga te ajudar um pouco, te passar algumas coisas que talvez possam te ajudar nessa sua primeira vez. Lembrando que, uma última dica, dica bônus, os rapazes possuem um freio, uma pelezinha que liga a cabeça do pênis até aquela pele que cobre a cabeça do pênis. Sabe aquela pelezinha que tem embaixo da glande da cabeça? Então, ela é chamada de freio. Esse freio, ele não deve romper. Tá legal? Nem na primeira, nem na última relação da sua vida. Ele não deve romper nunca. Mas ele pode romper? Pode. E se romper? Não tem problema. Você vai apertar e vai até o hospital para poder ver se precisa dar algum ponto ou comprimir essa região. Tá legal? Para evitar que rompa, você vai usar lubrificantes. Esses lubrificantes facilitam a deslizar. Como os jovens são mais lubrificados, normalmente não rompe. Situações que rompem são aquelas que são feitas com mais força, com mais vigor, até sem a lubrificação necessária, podem fazer com que rompa ali o freiozinho do pênis. Nada demais, vai continuar tendo relação, só precisa de uma avaliação médica para ver se isso não vai gerar dor no longo prazo. E as moças? As moças possuem um ímen. O orifício vaginal na moça virgem, ele é composto por um ímen, que é uma pele que tem diferentes formatos. Fenestrada, que é cheia de bolinhas, como se fosse um queijo suíço. Às vezes uma pelezinha que cruza, ou uma pelezinha mais apertada, um buraquinho menor. Então são diferentes apresentações do ímen. E que na primeira vez daquela moça, esse ímen pode romper. É muito comum que rompa e a menina sangre. Mas existe aquele ímen que é mais elástico, ele suporta uma capacidade mais de tração, ele não fecha tanto a vagina. Então você pode ter uma primeira relação sexual vaginal, sim, e não sangrar. Tá legal, meninas? Sabiam disso? Não sei se sabiam, mas isso pode acontecer. Então você pode sangrar dependendo da consistência do seu ímen ou não. Tá legal? Não se assuste se não sangrar, tá? A perda da virgindade é feita através dessa primeira relação sexual, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço o compartilhamento desse vídeo, agradeço também a sua inscrição e mande as suas perguntas que você tiver lá no Instagram, que eu respondo semanalmente através do nosso quadro Uro Responde, tá bom? Forte abraço a todos, eu vou ficando por aqui, espero sua visita. Tchau, tchau.